Olá, paz para todos, sejam muito bem-vindos. Pastor Marcos Moreira, mais uma vez, trazendo um resumo de sermão para vocês. Hoje o sermão 72. Ainda existem incrédulos? Baseado em João, texto do livro de João. E a história que fala sobre Tomé, né? A história de Jesus, ela demanda, nós sabemos que é muito tempo. E entre muitas coisas, há as pessoas que duvidam de exatamente como é que foi essa história. Antes de iniciar exatamente no texto, eu peço para vocês, por favor, deixe o seu like, o seu joinha, faça sua inscrição no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que também outras pessoas sejam alcançadas pelo vídeo e pela mensagem. Ainda existem incrédulos? Será que não? Quantas vezes as pessoas duvidam de muitas e muitas coisas que são apresentadas para elas, informações às vezes, devidamente comprovadas, e as pessoas duvidam, né? A história de Jesus já conta com quase 2000 anos da sua morte. Nós sabemos que a vinda de Jesus, o próprio evento do nascimento dele, foi, na realidade, ratificado por mais de 312 profecias que anteriormente à chegada dele tinham anunciado a forma que ele ia nascer, o lugar, o nome que teria e outros detalhes da vida dele, aí também sobre a crucificação, como aconteceria, a questão de ser a morte em crucificação, as coisas que ele faria, da pessoa de onde ele nasceria. Então, muitos detalhes, 312 profecias. E mesmo assim, já naquela época, pessoas como Tomé, o próprio Tomé duvidou, Senhor, Jesus já ressurreto, és tu mesmo, E Jesus teve que pedir para ele, para tocar na ferida dele, para que ele acreditasse. E aí ele deixa uma frase que é muito interessante, que toca os nossos corações. Você está vendo, conviveu comigo e ainda tem dúvida? Bendito e louvado sejam aqueles que não me viram e creram. Quem são essas pessoas que não viram Jesus e creram? Somos nós, os cristãos do tempo de agora, as pessoas que olham para Cristo Jesus como exemplo e seguem o exemplo de Cristo Jesus. Nós somos esses que não somos os incrédulos, mas ainda existem incrédulos? Existem. Infelizmente ainda existem muitos incrédulos. E essas pessoas que já não acreditam exatamente no Cristo Jesus, a gente tem que se perguntar para eles se a dúvida deles é do nascimento de Cristo, da vida de Cristo, ou será que eles não acreditam nos cristãos ou nos crentes, principalmente como se comportam hoje em dia, que demonstram na realidade uma cristandade tão enfraquecida, tão mal conduzida por si próprio, por outras pessoas no grupo, as pessoas, os evangélicos, não todos, claro que existe uma grande maioria de cristãos evangélicos que demonstram amor por Cristo, demonstram amor pelas outras pessoas, que seguem a palavra de Deus, buscam seguir a palavra de Deus, melhor falando assim, que são exemplo. Mas existem alguns que dão um mau exemplo. E essas pessoas que dão mau exemplo, tanto no meio cristão quanto no meio fora do cristianismo, pessoas que dão mau exemplo, elas aparecem mais, são mais barulhentas, elas provocam mais os outros, elas atrapalham mais a vida das outras pessoas. Também um cristão, que na realidade eu nem chamo muito de cristão, mas que dá um mau exemplo na vida para as pessoas que estão ao redor, elas acabam atrapalhando. Então as pessoas que são incrédulas, alguns incrédulos, são na realidade pessoas que olham para o cristianismo, ou melhor, para os cristãos que seguem o cristianismo, parece que estão perdidos e fazem coisas terríveis, e elas ficam ressentidas e falam, se o cristianismo é isso, por que eu devo entrar nesse cristianismo? Mas o cristianismo a vocês que têm me seguido e ouvido os meus sermões através desse resumo no YouTube, sabe muito bem que eu digo muito que o cristianismo é seguir a Cristo, não seguir A, B e C,
mas seguir a Cristo Jesus, conforme está escrito na palavra de Deus, para os exemplos que Ele deixou para cada um de nós seguimos os exemplos de Cristo Jesus. Mas se para isso eu devo e eu até posso seguir o exemplo de um outro irmão que também segue a Cristo, tudo bem, mas o foco é seguir a Cristo Jesus, porque é por isso que nós somos cristãos, por isso que seguimos o exemplo dele. E Ele deixa esses exemplos para cada um de nós. Nós devemos mostrar nas nossas vidas, dentro do nosso comportamento, que nós realmente temos a fé em Cristo Jesus. A nossa fé em Cristo Jesus não está no abrir a boca e falar, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou pastor evangélico, e não é isso. É a forma de eu demonstrar o amor que Ele tem por mim, o amor que eu tenho por Ele, o amor que eu tenho pelos irmãos e pelas pessoas no geral. Então eu tenho para demonstrar esse amor, é que vai mostrar realmente que eu sou cristão, que eu sigo realmente a Cristo Jesus. E também nós podemos pegar os bons exemplos, na realidade, que o próprio Cristo deixou escrito para nós. Quando pensarmos em cristianismo, quando pensarmos em palavra de Deus, ao invés de você estar se preocupando em olhar se tem uma pessoa que está errada, que está torta no processo do evangelismo, que ainda no fundo que nem se converteu direito ainda, que ainda está em processo de conversão, ao invés de você olhar aquela pessoa que está fazendo errado como exemplo, procure os exemplos de Cristo Jesus. As palavras de Cristo Jesus corroboram e mostram exatamente o que Ele era e como Ele agia. É a palavra, é o que Ele fala, e sabemos quem está falando conosco. Quem está falando conosco é Cristo Jesus. Então eu acredito porque é Cristo que está falando através da palavra de Deus, ou através de uma pessoa que replica a palavra de Deus, que procura e fala alguma coisa que está dentro da palavra de Deus, e você dá ouvidos porque você ouve através dessa pessoa, ou através da escrita, a palavra de Cristo Jesus chegando no seu coração, e você diz assim, aí eu creio, eu deixo de ser incrédulo, porque eu creio que essa palavra firmada na Bíblia mostra realmente como Cristo era, e o que Ele pedia que eu também o fosse. Então esse exemplo dele diretamente para nós, é que nos ajuda também a firmar os nossos passos, e mostrar nossa credulidade para outras pessoas também acreditarem em Cristo Jesus. Ele é certamente aquele que nos mostra um bom caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele mostra o caminho, Ele mostra a verdade e Ele nos dá vida, deu a sua vida e nos dá vida e vida em abundância, que isso também é extremamente importante para cada um de nós. Então este é o processo, esta é a forma que nós devemos olhar, esta pergunta que eu fiz para vocês. Ainda existem incrédulos? Sim, infelizmente ainda existem incrédulos, por causa de tudo isso que eu falei, que as pessoas no agir, dizendo serem cristãos, no agir, têm afastado outras pessoas e afastado, até prejudicado a fé de outras pessoas, por causa do comportamento errado de pessoas que dizem que seguem a Jesus, mas na realidade não dão um bom exemplo. Verdade seja dito que nós temos que pedir para que Jesus nos converta todos os dias. Eu estou dizendo todos os dias. Um ano tem 365 dias e o bissexto 366. Todos os dias fale com Deus de novo. Pai, me converta a Ti de novo. Me ensina as Tuas palavras de novo. Me ensina os Seus bons exemplos. Derrama virtude em meu coração, bondade, misericórdia, paz, temperança, destreza, todas as virtudes boas que vêm dos teus céus, derrama no meu coração, para mim me converta de novo a Cristo Jesus todos os dias, para que eu seja um exemplo para outras pessoas. O que mais me chama a atenção em toda essa ministração para vocês é que Cristo Jesus, quando falou para Tomé, Ele falou, tu duvidas, e Tomé viveu com Ele por 3 anos, mas é assim, as pessoas duvidam das coisas, a gente entende da dúvida, não concorda, então eu não concordo, mas não concordar não muda nada, é o que já foi, o que já é, e é o que está sendo. Algumas pessoas, elas, infelizmente, elas entram na linha de incredulidade com relação a Cristo Jesus, e a gente tem que às vezes ter um pouco de paciência com essas pessoas. E o converter todo dia nos ajuda nisso.
Também a gente fala que isso é importante para outras pessoas. Mas Cristo falou para Tomé: benditos são aqueles que não me viram, que não viram os milagres dele pessoalmente com os olhos, diretamente. Nós ouvimos falar na Bíblia e cremos porque temos fé em Cristo Jesus e em Deus, nosso Salvador. E aí ele diz: benditos são aqueles que não viram e creram. Glória a Deus por isso, porque Cristo falou de nós que não vimos, mas nós acreditamos e cremos em Cristo Jesus, porque Ele nos dá um bom exemplo. Pois é, esta é a mensagem de hoje. Agradeço a você pela sua paciência, pela sua audiência. Deixe o seu like, sua inscrição, deixe o seu joinha, né? Faça também, compartilhe, faça sua inscrição e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outros também vejam e sejam alcançados por esta mensagem. Nos vemos no próximo vídeo.